as notícias são muito preocupantes, as notícias são absolutamente graves, no que diz respeito, inclusive, aos ataques que foram desfechados contra a faixa de Gaza no curso dessa sexta-feira. Muitos protestos ao redor do mundo, muita especulação em relação a atitudes dos países vizinhos, insurgências nos países islâmicos contra eventuais titubeios de seus governos em relação à solidariedade que a maioria da população tende a prestar à situação que os palestinos vivem hoje na faixa de Gaza. Por outra parte, nós estamos observando que, neste momento, na cidade de Haifa, no norte de Israel, múltiplos lançamentos têm como direção a cidade de Haifa. Esses lançamentos, por incrível que possa parecer, eles não são do Líbano. A priori, são lançamentos feitos da faixa de Gaza com mísseis de médio alcance, de médio e longo alcance, porque há uma distância considerável entre Haifa e as eventuais posições de lançamento em Gaza. Mas são lançamentos feitos de maneira praticamente inédita no volume em que estão sendo realizados. Há notícias de interceptações, eventuais notícias de impacto, mas a cidade de Haifa está, nesse momento, sob alerta. Um suposto drone também é muito comentado nos meios abertos, que é um suposto drone vindo do Líbano e teria atingido o território israelense. Mas essa é uma informação ainda bastante inicial. Nós estamos vendo uma noite de sexta-feira onde o número de informações é maior do que em todos os dias anteriores, né? Esse conflito que começou no último sábado, dia 7 de outubro, e o número de informações é absolutamente... É difícil até da gente filtrar e da gente mensurar o nível de tensão que a região está vivendo. Imagens de interceptações de Haifa, vocês têm imagens, inclusive imagens fortes, mas sempre com uma notícia de spoiler para que os mais sensíveis não acessem, no nosso canal do Telegram, cujo link está na descrição do vídeo. E durante todo o dia, notícias também no nosso canal do Twitter, cujo link também está na descrição do vídeo. Há imagens, nesse momento, de interceptações sendo feitas na região de Haifa. Muito provavelmente, como eu disse, são lançamentos feitos a partir da faixa de Gaza e não do Líbano. O que mais preocupa nesse momento é essa notícia referente ao prazo que foi dado para os palestinos para que deixem o norte da faixa de Gaza. Prazo que expirou há cerca de 1h30 atrás, aproximadamente, um pouquinho menos. Esse prazo encerrou às 18 horas dessa sexta-feira, 13, horário de Brasília. Os avisos foram dados por Israel, inclusive com o lançamento de panfletos que ocorreram nas últimas horas. Essa ordem foi divulgada também pelos meios de mídia israelenses e, apesar do risco de novos ataques, a população, em grande parte, ignorou essa ordem por várias razões. Algumas pessoas por convicção política, outras porque veem como muito arriscado o movimento. Há notícias que algumas das pessoas que estavam tentando movimentação em direção ao sul foram atacados, alguns comboios teriam sido atacados, e há notícias de dezenas ou centenas de mortos. Os números oficiais de mortos na faixa de Gaza já superam os 2.000, mas como eu tenho alertado, o número é imensamente superior. Imensamente superior. Então, essa evacuação que o exército israelense ordenou nas últimas horas, através de panfletos e através da mídia, na região norte da faixa de Gaza, foi muito pouco, mas muito pouco mesmo, atendida essa advertência em função das questões das restrições em relação ao movimento e também da definição política de muitos dos moradores. Há um comunicado dos Médicos Sem Fronteira dizendo que Israel teria estendido o prazo para a evacuação do hospital, principalmente do Al-Awada. Essa informação foi veiculada pela Al Jazeera agora há pouco. Eu acompanhava a edição da Al Jazeera dizendo que o hospital Al-Awada teria até a meia-noite de hoje, horário de Brasília, para ser evacuado. O problema, gente, é que no Al-Awada você tem muitos feridos que estão em terapia intensiva. Então é inviável você realocar esse perfil de paciente. Muitos profissionais da saúde certamente nos acompanham
e é impossível você promover a transferência de alguns pacientes que estão em estado crítico. E no Al-Awada, a informação que nós temos, inclusive dos Médicos Sem Fronteira, é que existem muitos pacientes vítimas de traumas, que foram retirados de escombro, com queimaduras muito sérias em função dos bombardeios, muitos deles feridos por estilhaços e internados em terapia intensiva. Vai ser muito difícil realocar esses pacientes neste prazo, mesmo nesse prazo adicional que Israel teria dado. Eu já quero dizer para vocês que o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, na presidência do Conselho de Segurança da ONU no Brasil, em função da rotatividade dos membros não permanentes, se manifestou dizendo que o Brasil condena esse ultimato de Israel no sentido de evacuar a região norte da faixa de Gaza. Primeiro porque as condições materiais não estão dadas, o posto de fronteira de Rafah, no Egito, está sendo constantemente atacado, há muita dificuldade e tumulto, até em função das próprias restrições que também os egípcios fazem ao trânsito de pessoas, e esse checkpoint, reitero, já foi objeto de inúmeros ataques nas últimas horas. É muito arriscado sair do norte da faixa de Gaza em direção ao sul, mais ainda em direção a Rafah, na fronteira com o Egito.